Quando a gente fala de visual merchandising, não tem como a gente não falar em aumentar as vendas. Afinal de contas, essa é uma ferramenta que vai trabalhar todo o ambiente de loja para criar uma exposição apelativa do produto. E quando eu digo uma exposição apelativa, não é pejorativa. Muito pelo contrário, é uma exposição que gera valor. Se você quer entender 5 formas de usar o visual merchandising dentro do seu projeto para gerar mais vendas, fica aqui comigo que eu vou compartilhar contigo e inclusive já vou adiantando. Nós temos uma dica bônus, que é o melhor, e eu deixei pro final. Tem todos os nossos projetos, nenhum falta isso. Fica aqui comigo. O óbvio precisa ser dito, então a primeira forma é usar a vitrine. Porque sim, a vitrine ainda é a mais esquecida, tanto nos projetos de arquitetura quanto pelo próprio lojista. Eu vejo isso porque nós temos os nossos clientes de projeto. E muitos dos nossos clientes de projeto ainda também não têm essa consciência da necessidade de investir na vitrine ao longo do ano, não só no projeto, né? Não só na inauguração da loja. Porque nós temos aqui dentro da Vinci um princípio de sempre entregar um projeto de loja pensando na vitrine da inauguração como um todo. E também pensando em ser uma vitrine versátil, ou seja, que o cliente pode facilmente mudar o ar dessa vitrine sem precisar refazer o projeto da cenografia de vitrine do zero, por exemplo. Então a gente também sempre pensa nesse dinamismo, nessa versatilidade. Agora, quando a gente fala de projetos de arquitetura, no caso o design de varejo, a gente vê muitos projetos que pensam na fachada, então fica uma fachada legal, um letreiro bem posicionado, tudo bem iluminado, mas e aí a vitrine? Eu vejo um manequim aqui, 2 ali, e era isso. Não se pesquisa sobre a vitrine, não se busca entender as composições, o que é importante, o manequim, tudo isso a gente precisa passar para o cliente. Então, se a gente está falando de gerar vendas, a gente tem que começar pela vitrine. A vitrine é uma ferramenta de visual merchandising. Afinal de contas, é ali que a gente vai mostrar os novos produtos da marca. Não só para o vestuário, tá? A gente pode falar de novos produtos que sejam uma moda casa, que seja uma papelaria, que seja uma livraria. É ali na vitrine que a gente vai captar a atenção das pessoas que estão passando e principalmente gerar a necessidade delas daquele produto ali e agora, que é o mais importante, né? A gente não quer que as pessoas passem na frente da vitrine e pensam, eu posso fazer isso aqui depois. Então, a vitrine é muito importante de se trabalhar quando a gente fala em gerar vendas. Agora, eu também preciso avisar para vocês, né, que como esse é o tópico mais esquecido, precisa de um bom planejamento. E não só de um bom planejamento. Quando a gente fala de vitrine, o básico precisa ser feito, sabe? O básico bem feito já é muito importante. Então, um bom styling, uma boa iluminação, bons manequins, só esses 3, e principalmente um bom agrupamento disso tudo, já vai dar uma cara bonita pro ambiente. Muitas marcas não trabalham com cenografia de vitrine ao longo do ano como um todo. Não trabalham campanhas de vitrine. A gente vê tudo isso grandiosamente. Por exemplo, nas marcas do Bom Retiro, a gente vê muitas vitrines. O lojista que tá acostumado a frequentar o Bom Retiro baba nas vitrines, são maravilhosas. Só que é um investimento bem grande. Afinal, esses lojistas ali do atacado, eles precisam chamar a atenção desses lojistas. Estão passando na frente da loja deles todos os dias, mas não a mesma pessoa. Então ele precisa ter certeza de que aquela pessoa que foi fazer uma visita em São Paulo para fazer uma compra, olhou aquela vitrine, ela vai entender que aquela vitrine tem as cores, o modelo, o estilo de vida de marca que aquele lojista, varejista tá procurando. Então isso é muito importante. E até o que eu comentei com vocês é que muitos dos nossos clientes, mesmo que a gente faça o projeto, pense em algo versátil, pense em algo dinâmico, também não costumam trabalhar. Então nós vivemos isso de conscientizar. E eu percebo muito bem que as marcas que se preocupam com essa renovação da vitrine são marcas próprias, na grande maioria das vezes, que realmente se preocupam em ter uma periodicidade de troca de vitrine. Engasguei com esse assunto é polêmico. Dependendo da região que a pessoa tá, ela tem profissional pra isso. Mas é importante também que a gente não faça uma vitrine brega, tá? Uma vitrine que passe um aspecto amador. Esses dias uma cliente chegou na gente e pediu pra gente fazer uma cenografia de vitrine pra uma determinada data comemorativa. E primeiro esse era um medo dela. Ela disse, eu tenho medo de sempre fazer algo diferente na vitrine e ficar meio brega, ficar meio cafona. Eu disse, olha, se for amador, vai ficar mesmo. E aí vai ser um tiro no pé com o posicionamento da sua marca. Agora,
se for bem feito, não, vai ficar bonito, vai valorizar. Afinal de contas, grandes marcas fazem isso, né? Não só grandes varejistas no Brasil, mas, por exemplo, Prada, Gucci, Chanel, enfim, essas marcas estão sempre renovando a vitrine. E ela usou uma palavra que era enfeitar a vitrine. Eu disse, não. Se a gente já tá usando o enfeitar, a gente já tá falando de deixar um trem cafona, de deixar brega. É uma cenografia, é uma ambientação, é um design. E não precisa ser algo complexo, algo fora da casinha. Não, mas precisa ser bem feito. Para isso é importante você dominar as técnicas de composição de vitrinismo como um todo. A gente tem um curso bem legal na escola de VM, que é a escola de vitrinismo. Qualquer coisa você dá uma olhadinha aqui embaixo para entender um pouquinho mais sobre isso. E bora falar da segunda forma de usar o VM para gerar mais vendas dentro de uma loja, dentro de um projeto, que é as ilhas e as mesas. Esses são pontos quentes dentro da loja. A gente precisa trabalhar isso ao longo de um layout, tanto as ilhas de produto como as mesas, para apresentar produtos ou que são básicos ou que são da nova coleção. Geralmente o que a gente faz dentro de uma ilha. Essa ilha, ela pode ser algo simples, onde a gente vai ter um agrupamento ali de um equipamento, um manequim, algo do tipo, ou ela pode ser algo mais cenográfico que vai chamar mais a atenção. Vai depender da verba do cliente, do posicionamento da marca e por aí vai. E existem formas da gente destacar essa ilha, destacar essa mesa dentro do layout como um todo. Por exemplo, pendentes, tapetes, a decoração, né, a cenografia que vai estar ali como um todo, vai contar uma história de onde usar aquele produto e principalmente vai diferenciar aquele ponto dos demais. Ou seja, é importante para gerar a curiosidade do cliente ao longo do layout e principalmente gerar valor. Então, não negligencie mesas e ilhas dentro do teu projeto, dentro da tua loja, se você quer gerar mais vendas, gerar mais encantamento. Se você quer entender um pouquinho mais sobre expositores, displays, como trabalhar eles dentro do ambiente de loja, quais são os tipos, tem uma aula gratuita bem legal que chama O Poder do Design de Loja, totalmente gratuita, você pode acessar essa aula clicando aqui embaixo, e essa é uma aula que eu vou te mostrar como usar os expositores, displays para agregar vendas e valor às mercadorias. Dá uma olhadinha. Vamos aí para a terceira forma de usar o VM para vender os produtos, que é pontos de destaque. Esses pontos de destaque, eles podem ser pequenos, dependendo do tamanho da loja, como nesse projeto aqui da Voam, onde a gente criou pontos de destaque para mercadoria. Então são pequenas apresentações frontais com uma pequena cenografia, até porque essa pegada de marca é mais minimalista, como também pode ser algo mais grandioso, como uma iluminação, uma sinalização, dependendo do ambiente da marca como um todo. Se a gente está falando de uma loja de departamento, a gente precisa ter uma sinalização grande, iluminada, para chamar a atenção até esse ponto e destacar, por exemplo, a área do jeans, a área dos básicos, a área de uma nova coleção, ou até mesmo como a gente fez nesse projeto infantil, nessa Poti, onde a gente criou esse painel de madeira perfurado, que é extremamente versátil e a cliente pode usar como uma mini vitrine, já que essa loja é um showroom, fica dentro de uma galeria comercial, não tem uma vitrine, pode usar como uma vitrine ou até mesmo como um ponto para fotografia no Instagram e por aí vai. Então esse é um ponto de destaque, esse é um ponto de valorização da mercadoria na parede, certo? Isso é uma forma muito importante para apresentar os produtos e gerar mais vendas usando o VM. Trabalhar os pontos de destaque ao longo de um layout de loja é fundamental. Dentro da formação VM, que é o novo curso da escola de VM, eu mostro para vocês tudo sobre o layout. Então esse é um curso que tem mais ou menos 7 atividades, onde o objetivo é criar um projeto que gere vendas e encantamento e principalmente fazer você montar um portfólio trabalhando toda a jornada da marca, desde a concepção, da identidade, do tipo de cliente, até o layout, cores, materiais, texturas, pontos de destaque, tudo isso a gente trabalha dentro da formação VM. Então, se você ama moda e arquitetura, com certeza esse curso é para você. Clica no botãozinho que tá aqui embaixo e entra na lista de espera. Forma número 4 é um provador impactante. Essa é uma das outras áreas que são mais negligenciadas. A gente vê provador mal iluminado, a gente vê provador com pouco conforto, pouco aconchego. Aqui nos nossos projetos, a gente sempre pensa no provador em ter um puff, porque as pessoas precisam sentar para tirar a roupa. Muitas vezes, né? Se a gente tá falando até de questão de ser acessível, uma grávida precisa sentar. Às vezes as pessoas vão com os filhos, a gente tem que sentar as crianças. Às vezes a pessoa tá acima do peso. Então, é sempre importante ter um puff. Um tapete vai depender muito do posicionamento da marca, tá? Se a gente tá falando de lojas com muito fluxo, não, a gente não vai usar tapete, vai ficar uma caca, vai ficar um nojo, não vai dar tempo de limpar isso. Agora, se a gente tá falando de uma marca com baixo fluxo de pessoas, sim, é importante, porque eu, pelo menos, eu detesto pisar em chão gelado. Ah, mas a gente vai botar um chão de madeira. É gelado. Não é tão gelado quanto um piso cerâmico, porcelanato e por aí vai. Mas sim, não é uma coisa confortável da mesma forma de você botar o pezinho em cima de um tapete, em cima de um carpete, por aí vai. Sim, é importante a gente pensar nessa experiência, porque o provador
provador, gente, é a ferramenta mais importante de toda a experiência do cliente. Por quê? Porque é no provador que o cliente vai experimentar aquela mercadoria. Você imagina, ele foi atraído pela fachada, ele foi atraído pela vitrine, ele pegou as peças ali, agora é o momento da verdade. Então ali é o momento em que ele vai entrar e ele precisa se sentir bem, se sentir valorizado. A iluminação tem que estar a favor, o tipo de iluminação não pode alterar a cor do produto. Então tudo isso é importante da gente pensar na hora de fazer um projeto e principalmente que vai gerar vendas, porque ali é o grande ponto de conversão. Até mesmo grandes varejistas, tá? O Renner, C&A, Riachuelo, muitas vezes tem uma pessoa que fica ali, você pode falar, ó, você não tem uma calça dessa daqui num outro tamanho que essa aqui não me serviu? Elas pedem pra alguém pegar, elas te dão ali dentro do provador, você não precisa sair dali. Então o provador é muito importante se a gente tá falando de vender as mercadorias, tá certo? Não se esqueça desse ponto de criar um provador que seja aconchegante e confortável. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre provador também. Tópico número 5 de como usar o VM para vender a mercadoria é coordenação dos produtos. Olha só, gente. É muito importante que a gente entenda que expor por categoria é uma das técnicas de visual merchandising, porém, ela é a técnica usada basicamente em 2 momentos. Quando a loja está em liquidação ou quando os produtos são básicos. São os produtos de giro mais rápido e de menor valor agregado. E aí vai depender do que a marca vende, mas se a gente tá falando de varejo, são jeans básicos, alguns vestidos e por aí vai. Se a gente tá falando de moda casa, a gente tá falando de velas, toalhas, enfim, vai depender muito do departamento do setor. Então é importante a gente entender tudo isso. A exposição por categoria é proibida? Claro que não. Ela é uma técnica dentro do VM, mas existe um porquê da gente fazer isso. Outras técnicas, que é o que a gente mais usa quando a gente fala de gerar vendas, né, e agregar valor, é a coordenação, é o cross merchandising. O cross é uma técnica onde a gente vai fazer uma curadoria dos produtos. Pensa que assim, ó, o cross é como se você fizesse a maletinha para o cliente para enviar para a loja dele com todas as peças, acessórios, sapatos, assim, ó. É como se estivesse montando um mini guarda-roupa para o cliente. Em outros cenários, é como se você estivesse dando um presente para alguém, vamos supor, é aniversário, e você manda uma cesta de café da manhã para essa pessoa. Você não precisa pensar em cada um dos produtos, alguém já pensou sobre isso, então vai vir um mix de produtos ali, tem várias coisas legais ali, frutas, pães, frios, pastinhas e por aí vai. Então, essa é a ideia do cross. Até mesmo quando a gente fala de supermercado, a gente vê isso em vários momentos dentro do supermercado, quando a gente vê o queijo, o macarrão e o molho um do ladinho do outro. Qual é a grande sacada do cross merchandising? A gente pensar o seguinte, olha o que tá na minha mesa aqui agora, a Elsa, não, na verdade a Ana. Ou seja, quando eu vou comprar uma Ana pra minha filha, a minha filha vai querer também o Christoph, a minha filha vai querer também a Elsa. Então esse é o caso. Então a gente correlaciona as mercadorias. Por exemplo, esse casaquinho. Quando eu fui pegar esse casaquinho na Arara, do lado tinha peças brancas, peças pretas, jeans, pra ser uma curadoria de produtos onde eu pudesse montar um look completo. Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando um indicador muito importante dentro da loja, que é PA, que são as peças por atendimento. Quando a gente faz a exposição por categoria, o cliente ele vai lá, eu tenho que comprar uma Elsa, essa é a Ana. Vai ver um zilhão de Anas um do lado da outra, ele vai escolher a Ana do tamanho, da cor que ele quer, mais ou menos. Comprou uma Ana. Quando ele vai numa exposição coordenada, ele já vai ver um universo. Então ele vai ver a Ana, a Elsa, o Christoph, ele vai ver o castelo, ele vai falar, nossa, aqui tem um universo de coisas que resolvem as minhas ideias. E, consequentemente, o poder de levar mais uma peça. Então, ao invés de eu comprar só o casaco, eu já pego uma blusinha básica que eu sei que vai combinar e porque eu também tô afim de comprar uma pecinha a mais, sabe? Então a gente já se instiga, a gente faz isso com o cliente. Então, coordenar é muito importante pra gente aumentar o número de peças por atendimento. Tudo isso eu ensino pra vocês dentro do Beabá das compras e araras perfeitas. Esse é o único curso dentro da escola de VM onde eu mostro todas as técnicas de exposição de produto de visual merchandising, tá certo? Esse é o único curso e principalmente o planejamento de compras de uma boutique feminina. Agora vamos para a dica bônus, que é a venda impulsiva. Se a gente tá falando de aumentar vendas, olha só, a gente falou de usar vitrine, de usar ilhas e mesas, usar os pontos de destaque do provador como um todo, das exposições de visual merchandising. Agora a gente vai falar sobre a venda impulsiva no caixa, que é o momento em que o cliente tá fazendo o pagamento, tá terminando, né, a jornada dele ali dentro da loja e ele olha mais algum outro produtinho ali que uma meia,
uma necessaire, um rímel novo, alguma coisinha que tá ali na faixa dos 20 até 50 reais, mais ou menos, que vai acrescentar dentro do ticket da loja como um todo. Isso é muito importante. Aqui dentro dos nossos projetos a gente já trabalhou diferentes baskets, ou seja, diferentes equipamentos que a gente pode expor mercadorias para esse momento do cliente de venda impulsiva. Então não pode faltar dentro de um ambiente que quer gerar mais vendas através do visual merchandising uma venda impulsiva também. Agora conta pra mim quais desses tópicos você conhecia, quais desses você já aplicou no teu projeto, quais desses você não conhecia e quais desses não tem na tua loja, por exemplo. Comenta aqui, não esquece de deixar meu like no vídeo, de seguir no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, até mais!